Olá, tudo bem? Falar aqui com vocês a respeito das interrupções de prazos de defesa de autuação de trânsito, recurso de multa de trânsito, defesas e recursos nos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH, e também interrupção do prazo de indicação de condutor. Bem, por conta da pandemia gerada pelo Covid-19, o CONTRAN viu a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas junto aos órgãos de trânsito e publicou no dia 20 de março deste ano a deliberação 185. Esta deliberação ela foi referendada pelo CONTRAN através da resolução 782, publicada no dia 24 de junho, e ali previu a regra de interrupção de prazos de defesas e recursos relacionados a infrações de trânsito. Na prática, o que está acontecendo? Os prazos estão interrompidos desde o dia 20 de março, mas os órgãos de fiscalização de trânsito continuam funcionando normalmente. Então, continua havendo registros de infrações de trânsito. Os condutores, os motoristas continuam dirigindo normalmente e se passar um farol vermelho vai haver o registro da infração de trânsito. Passar do limite de velocidade é a mesma coisa. E o que acontece? Por força do artigo 5º da resolução 782, o órgão de trânsito que registrou a infração, ele tem duas opções. Ou faz o registro dessa infração por meio eletrônico e deixa lá registrado, nesse caso não se notifica o condutor, ou faz o registro da infração e notifica o condutor. Então, na prática, tem muita gente que está sendo notificada de infrações de trânsito e, inclusive, sendo notificada para apresentar defesas e recursos no tocante a processos de suspensão e de cassação. E nestas notificações vem prazos para apresentar defesa, para indicar condutor, interpor recurso, mas na prática os prazos ali previstos nestas notificações, eles estão interrompidos. Só frisando que o proprietário, o condutor notificado, por exemplo, para apresentar defesa da autuação ou para fazer indicação de condutor, esse prazo não pode ser inferior a 15 dias, conforme previsão do artigo 257, parágrafo 7º do CTB. E no que diz respeito aos processos de suspensão ou de cassação de CNH, os prazos para apresentação de defesa e de recurso não podem ser inferior a 30 dias da notificação, a partir do momento em que o proprietário condutor é notificado. E isto está previsto na Resolução 723 de 2018 do CONTRAN. Então, a Resolução 723 ela cuida das notificações de suspensão, processos de suspensão e de cassação de CNH. O artigo 257, parágrafo 7º, fala das notificações. Na verdade, o artigo 257, parágrafo 7º, fala da indicação de condutor, e o prazo não pode ser inferior a 15 dias. E a resolução que trata do prazo de apresentação de defesa de autuações de trânsito, de multas de trânsito, é a resolução 619 de 2016 do CONTRAN. Mas, enfim, resumindo aqui, então o condutor, o proprietário que acha que perdeu o prazo porque recebeu notificação depois do dia 20, ele não perdeu o prazo, porque esse prazo de defesa, de indicar condutor, de processo de suspensão e cassação depois do dia 20, se ele tinha prazo depois do dia 20, esse prazo ele está interrompido. Então, fazendo aqui um resumo, a deliberação do CONTRAN 185 e a resolução 782 interrompeu por tempo indeterminado prazo depois do dia 20 de março. Este é o marco inaugural, tem que ter essa data como ponto fixo. Então, a partir do dia 20 de março, estão interrompidos os prazos para apresentação de defesa da autuação, prazo para indicação de condutor,
prazos para defesas e recursos nos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH. Muita gente, eu estou gravando esse vídeo até porque muita gente me procura e me faz esse questionamento, que a pessoa se assusta, né? Tem gente que às vezes até acessa aqui no Detran de São Paulo, quem tem login e senha, quem tem cadastro no site do Detran, ele vai lá, acompanha seu processo, e às vezes ele recebeu a notificação para apresentar a defesa de processo de suspensão no início do ano, apresentou a defesa ou não, mas isso leva um tempo, e abriu prazo para fazer recurso na Jari. E o prazo, dando um exemplo aqui, o prazo no recurso na Jari, que é a primeira instância recursal, ou no CETRAN, se ele se deu após o dia 20, esse prazo está interrompido. Então, às vezes a pessoa vê ali a seção do site e acha que já foi penalizada porque perdeu o prazo. Não. Depois do dia 20, estes prazos para apresentação de defesa, interposição de recurso, estão todos interrompidos. Então, se depois do dia 20, proprietário, condutor tinha prazo ali para fazer indicação de condutor, apresentar defesa, recurso da multa de trânsito, ou defesa e recurso nos processos de suspensão e de cassação, então estão todos interrompidos depois do dia 20 de março deste ano de 2020. Então, se porventura você que está me ouvindo tenha passado por uma situação semelhante, e eu sei que tem muitas pessoas, porque como os órgãos de trânsito ainda estão funcionando e está havendo registro de infrações, pode acontecer do órgão de trânsito ele emitir a notificação, mas aquele prazo ali concedido, a pessoa não precisa apresentar defesa ou recurso naquele prazo estabelecido, porque a partir do dia 20 de março, frisando novamente, esse é o marco inaugural, então a partir do dia 20 de março, todos os prazos de defesas e recursos no que diz respeito a infrações de trânsito estão todos interrompidos por força da resolução 782 do CONTRAN e da deliberação 185 também do CONTRAN. É isso. Assim, e não poderia aqui deixar de fazer o registro, por conta da interrupção desses prazos que a gente já mencionou, o condutor, o proprietário do veículo multado, não pode ter o seu prontuário de habilitação bloqueado, porque os prazos de defesa e de recurso estão interrompidos. Isso aqui é um princípio constitucional. Está lá no artigo 5º, incisos 54 e 55. Ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E o processo só termina quando do trânsito em julgado. Isso quer dizer o quê? Tem a notificação do processo e só após esgotados todos os prazos de defesa e de recurso é que o proprietário do veículo, o condutor que está sendo processado, ele pode ser penalizado. Então, em razão da interrupção de todos esses prazos, o condutor não pode ser penalizado enquanto não terminar o processo. E como os prazos foram interrompidos por tempo indeterminado, não se sabe quando esses prazos voltarão a fluir novamente, claro, só depois que passar essa pandemia, mas data prevista não se tem. Então, neste momento, todos os prazos estão interrompidos, logo o condutor ou a pessoa que está sendo ali processada, pegando aqui a hipótese de um processo de suspensão de cassação, ele não pode ter o seu prontuário bloqueado, porque os seus prazos de defesas e de recursos estão interrompidos. Só depois de todo o transcurso do processo administrativo, em última instância, aí sim é que o condutor ou o proprietário pode ser penalizado. Mas antes disso, e por conta da interrupção desses prazos, o proprietário, o condutor, não pode ter o seu prontuário de habilitação bloqueado. É isso.